Herculano Pires, Revisão do Cristianismo. Nesta obra Herculano nos oferece uma visão histórica do fenômeno cristão e de suas dimensões espirituais, com base nas pesquisas universitárias de suas origens e do seu desenvolvimento na era mitológica. É um livro de estudo e não de polêmica. Propõe a revisão total do cristianismo atual como exigência irrevogável da era cósmica em que estamos entrando. Além disso, o autor procura reintegrar a figura de Jesus e de Nazaré na sua verdadeira condição humana, demonstrando que ele era um homem real e não representa um agregado de mitos e símbolos, que figura na linha dos profetas de Israel. Esclarece, ainda, que Jesus não previu nem desejou a igreja cristã, que ele não foi um fundador de religião, nem mesmo um reformador religioso. Introdução. Há um abismo entre o Cristo e o cristianismo, tão grande quanto o abismo existente entre Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, nascido em Nazaré, na Galileia, e Jesus Cristo, nascido da constelação da Virgem, na cidade do rei Davi em Belém da Judéia, segundo o mito hebraico do Messias. Por isso a civilização cristã, nascida em sangue e em sangue alimentada, não possui o espírito de Jesus, mas o corpo mitológico do Cristo, morto e exangue. Por isso o Padre Alta estabeleceu, em Paris, a diferença entre o cristianismo do Cristo e o dos seus vigários. Não podemos condenar o processo histórico, que brotou, rude e impulsivo, das condições humanas de civilizações agrárias e pastores, mas não é justo que o conservemos em nosso tempo de abertura para novas dimensões da realidade humana e da realidade cósmica. O Mahatma Gandhi exclamou, ao ler os evangelhos, como pôde uma árvore como esta dar os frutos que conhecemos? Khalil Gibran Khalil viu Jesus de Nazaré encontrar-se com o Jesus dos cristãos numa colina do Líbano, onde conversaram, e Jesus de Nazaré retirar-se murmurando, não podemos nos entender. Melanchthon assustou-se com a depuração da reforma e perguntou a Lutero, se tiras tudo dos cristãos, o que lhes pretendes dar? Lutero respondeu, Cristo. As atuais teologias da morte de Deus, nascidas da loucura de Nietzsche, provam a razão de Lutero. A nova teologia do padre Teilhard de Chardin oferece-nos os rumos da renovação. E o Papa João XXIII, um camponês que voltou ao campo, tentou limpar a seara. É tempo de compreendermos que Jesus de Nazaré não voltou das nuvens de Betânia, mas em espírito e verdade, para conduzir-nos a toda a verdade prometida. O autor. 1. A descoberta do Cristo. Na Galiléia dos gentios, sob o domínio romano de Israel, as esperanças judaicas do Messias cumpriram-se de maneira estranha e decepcionante. Nasceu o menino Jesus em Nazaré, na extrema pobreza da casa de um carpinteiro, próximo à Decápolis impura, as 10 cidades gregas que maculavam a pureza sagrada da terra que Yahvé cedera ao seu povo. Era penoso para os judeus aceitarem esse desígnio do Senhor, que mais uma vez lhes impunha terrível humilhação. José, o carpinteiro, casara-se com uma jovem de família pobre e obscura, com pretensas ligações à linhagem de Davi. Jesus devia nascer em Belém de Judá, a cidade do rei cantor, poeta e aventureiro. E devia chamar-se Emmanuel segundo as profecias. Yahvé certamente castigava os judeus pela infidelidade do seu povo, que deixara a águia romana pousar no Monte Sião. Toda a heróica tradição de Israel se afogava na traição à aliança divina da raça pura, do povo eleito, com o poder impuro de César. A decepção dos judeus aumentava ante a desairosa situação social de José, velho e alquebrado artesão, casado com uma jovem que já lhe dera vários filhos. Jesus não gozava sequer das prerrogativas de primogênito. Herodes, o Grande, que se contentara, no ajuste com os romanos, a dominar apenas a Galileia e além disso construíra o seu palácio sobre a temível impureza das terras de um cemitério, tremeu ante esse novo desafio aos brios da raça e condenou os que aceitavam esse nascimento espúrio como sendo do Messias de Israel. Era necessário, para sua própria segurança, desfazer esse engano. O menino intruso devia ser sacrificado, e para isso bastava recorrer às alegorias bíblicas e espalhar a lenda da matança dos inocentes.
Nos tempos mitológicos em que se encontravam era comum tomar-se a nuvem por Juno. Mas o menino, que nascerá de maneira incomum, filho de família pobre, e por isso suspeita, cresceu revelando inteligência excepcional que provocava a admiração do povo. Submetido à sabatina ritual dos rabinos do Templo de Jerusalém, para receber a bênção da virilidade, assombrara os doutores da lei com o seu conhecimento precoce. Mas esse brilho fugaz era insuficiente para lhe garantir a fama messiânica. Logo mais ele se mostrava integrado na família humilde à condição inferior e aprendendo com o velho pai a profissão a que se dedicaria. Não obstante, para a prevenção de dificuldades futuras, as raposas herodianas incumbiram-se de propalar a lenda da violação da honra conjugal de Maria pelo legionário Pantera. Com esse golpe decisivo, o perigo messiânico ficava definitivamente anulado. Não seria possível que o povo aceitasse a qualificação messiânica para um bastardo. Defendido pela humilhação da sua posição social e pelas próprias confusões que teciam a seu respeito, Jesus crescia e se preparava na obscuridade, para o cumprimento da sua missão. Quando se sentiu integrado na cultura hebraica, senhor das escrituras e das tradições da raça, iniciou as suas atividades públicas. Sua própria família então se revoltou contra o perigoso atrevimento daquele jovem delirante. Sua mãe e seus irmãos, como relatam os evangelhos, tentaram fazê-lo voltar para casa e à oficina rústica do pai. Foi então que seu primo, João, o Batista, que já antecipara o seu trabalho messiânico, preparou-lhe as veredas da sua semeadura revolucionária. Na própria Galileia, Jesus encontrou os seus primeiros discípulos. Homens humildes, mas cheios de fé, de esperança, dispuseram-se a segui-lo. Era difícil lutar com aqueles voluntários de uma causa cujo alcance não podiam compreender. Mas eram eles os companheiros e servidores com que podia contar. Suas atitudes claras e enérgicas, seus princípios racionais, desprovidos das superstições rituais da tradição, assustavam e muitas vezes aturdiam aquelas almas sedentas de luz e de prodígios messiânicos. Sua popularidade cresceu rapidamente no seio de um povo que sofria com o jugo romano, a infiltração constante e irreprimível dos costumes pagãos nas classes dominantes, sob a complacência covarde de um rabinato embriagado pelos interesses imediatistas. Renasceram então as antigas lendas a seu respeito. Os que o aceitavam, levados pelas aspirações messiânicas, propalavam histórias absurdas sobre a sua infância e adolescência obscuras, com o entusiasmo fanático da ignorância do clima mitológico da época. Os que a ele se opunham, atrelados ao carro dos interesses romanos e dos seus aliados judeus, ressuscitavam as lendas do seu nascimento vergonhoso e das suas relações secretas com Satanás e com ordens ocultistas mágicas, como a dos essênios, geralmente temidas pelas atrocidades que praticavam em seus redutos indevassáveis. A figura humana de Jesus e de Nazaré, o jovem reformador do judaísmo, que pregava o amor e a fraternidade entre os homens, ia rapidamente se transfigurando num mito contraditório, ora de semblante celeste e atitudes meigas, ora de rosto irado e chicote em punho. Os discípulos procuravam enquadrá-lo nas profecias bíblicas, certos da sua condição messiânica. A mentalidade mítica, profundamente diversa da mentalidade racional que ele encarnava, naquela fase de transição histórica e cultural, aceitava mais facilmente a profecia como realidade dos próprios fatos reais. O sentido de suas palavras, e até mesmo das expressões alegóricas, de que às vezes se servia, para se fazer mais compreensível, eram entendidas de maneiras diversas, segundo a capacidade de compreensão de certos indivíduos ou grupos. Esse é um processo de deformação bastante comum nos tempos de ignorância e que hoje se repete nos meios e regiões ainda não atingidos pelo progresso. Os fenômenos de fanatismo religioso e misticismo popular, ainda em nossos dias, revelam a mecânica emocional dessas estranhas e não raro bárbaras metamorfoses da interpretação popular de ensinos racionais e de fatos comuns transformados em acontecimentos misteriosos. Por exemplo, quando Jesus se comparava lucidamente ao cordeiro dos sacrifícios rituais no templo,
pois sabia que pagaria com sangue a sua audácia. Os ouvintes entendiam que ele afirmava o poder mágico e redentor do seu sangue. Quando Batista aludia ao símbolo de pureza da pomba branca, que descia sobre os que se batizavam, os ouvintes extasiados tinham a visão mental da pomba pairando sobre a cabeça do Messias. Mais tarde, na elaboração tardia dos textos evangélicos, em tempos e lugares diferentes, com os dados fornecidos pelas logias, anotações de apóstolos e discípulos, ou mesmo de informações orais deturpadas pelo tempo, transfiguradas pelo sentimento de veneração que crescera através dos anos, os elementos míticos se infiltravam no relato, amoldando a realidade distante às condições mitológicas da época. Assim se forjou, naturalmente, no processo sociocultural submetido às condições da evolução histórica, a nova mitologia do cristianismo, em que o próprio mito bíblico do Messias judeu foi coberto pela máscara grega do mito de Cristo. Os discípulos gregos de Jesus, por força da própria predominância da cultura grega sobre a hebraica, deram a Jesus um nome grego que ele jamais tivera, e que passaria a designar no futuro a sua doutrina. A redação dos evangelhos em grego sancionaria esse processo, que se firmaria definitivamente na elaboração posterior da teologia cristã. A assimilação das doutrinas de Platão, por Santo Agostinho, e de Aristóteles por São Tomás de Aquino, dariam a última de mão no edifício grego do cristianismo. O Evangelho de João, o último a ser escrito, adotando de início o mito grego do verbo, herdado da cultura egípcia, é uma das provas mais flagrantes dessa helenização do cristianismo. Os estudos e as pesquisas de tipo universitário, independentes da Igreja, desde Renan a Guignebert, paralelamente com as pesquisas e estudos espíritas, promoveram em nosso tempo, a partir de meados do século XIX, a revisão universal do cristianismo. Renan e Kardec iniciaram essa revisão na mesma época, na segunda metade do século passado, tendo Kardec uma precedência de 10 anos e pouco sobre Renan no trato do assunto. Em obras póstumas, de Kardec, os espíritos avisam que o livro de Renan o ajudará na difícil tarefa de restabelecer a verdade sobre o cristianismo. 2. A mitologia cristã. O mito é um arquétipo. Não é uma ilusão, uma mentira, mas uma realidade interna da alma, que se projeta na realidade externa. Nasce das experiências passadas do espírito e se encarna nas experiências presentes. Sua lei não é a metamorfose, como quer Steiner, mas a fusão. O mito bíblico, o Espírito de Deus flutuava sobre as águas, oferece-nos uma visão dialética do processo mítico, segundo a teoria platônica da reminiscência. A ideia inata de Deus, no homem, é a do ser perfeito de Descartes, que não vem de nenhuma experiência concreta, mas de uma intuição necessariamente anímica. A alma intui, pela necessidade de sua própria transcendência, a existência do ser perfeito, por isso mesmo absoluto, e ao encarnar-se na imperfeição humana procura também encarnar essa ideia na realidade objetiva. Essa é a lei de adoração, revelada por Kardec. A existência interna é projetada no exterior e encarnada, pela imaginação, no objeto pregnante da visão gestáltica do mundo. Estabelece-se a fusão da ideia com um objeto real, uma rocha, uma montanha, uma árvore ou bosque, um animal que passa à condição de sagrado, um homem poderoso. Numa fase avançada, a ideia do espírito, percepção da essência humana, substitui os objetos concretos. Deus então aparece como a projeção do próprio homem na transcendência, flutuando sobre as águas, elemento gerador de todas as coisas e seres. A lei do mito se torna clara nesse processo. A ideia íntima e pura de Deus se funde com o objeto exterior e impuro, imperfeito, que nessa fusão se torna puro e perfeito. Toda a mecânica do sagrado se revela nessa metamorfose, que é consequência e não causa do processo mitológico. A imaginação criou uma realidade nova no plano do concreto, pela projeção da alma nas coisas. O estudo do animismo nos povos primitivos e nas crianças mostra-nos como o poder criador do homem povoou o mundo de mitos que lhe permitiram compreender e estruturar a realidade exterior para poder dominá-la. Na reciprocidade dialética,
Esses mitos acabaram dominando o homem, protegendo, dando-lhe segurança e controlando o seu comportamento na relação com os objetos e os seres do mundo. O materialismo exclusivista, como o de Feuerbach e de Marx e Engels, ficando apenas no plano fenomênico, só podia interpretar esse processo como simples ideação, pela qual o homem criava Deus, projetando-se a si mesmo na figuração de Deus. Herbert Spencer foi o primeiro, como acentuou Ernesto Bozano, a perceber e provar que os mitos nascem da realidade objetiva, mas não percebeu que tomava os efeitos pela causa. Por trás dos fatos reais está a mola oculta das causas espirituais. O homem não criou os deuses ou Deus, mas descobriu em si mesmo o arquétipo do ser perfeito e projetou-o na realidade objetiva por necessidade anímica, lógica e ontológica. Os mitos se revelam, assim, como uma supra-realidade, mais real do que o real, porque a lei de fusão permite ao homem dar ao real objetivo a quarta dimensão da realidade subjetiva. Para o homem dos tempos mitológicos, o mito aparece como realidade e o real como simples matéria que serve para moldar-se à realidade do mundo. Não é de admirar que os homens daqueles tempos dessem preferência aos mitos, desprezando o histórico. Para os cristãos da era apostólica, Jesus tinha nascido realmente em Belém de Judá e não em Nazaré, pois a profecia bíblica assim prescrevia e assim teria de ser. Toda a mitologia dos evangelhos está impregnada dessa magia do mito e por isso nos enternece com a sua beleza e o seu encanto. Kardec foi o primeiro a ter a coragem de submeter o evangelho, no sentido global do termo, às divisões necessárias, para separar do texto, dividido em 5 partes, o ensino moral de Jesus. Esse ensino é que realmente nos oferece a concepção cristã do mundo e do homem. E nele Jesus não aparece como um taumaturgo místico ou um semideus, a pessoa de Deus no mundo ou a encarnação do Verbo, mas como ser na existência, o homem no mundo, não do mundo, da expressão kardeciana, o homem que traz consigo a mais perfeita ideia de Deus e por isso se encarnou, para transferi-la aos homens como homem. O mito do Cristo e do Verbo surgem como conotações naturais das mitologias antigas, particularmente a egípcia, a grega e a romana, a judaica e a cristã, para a elaboração lenta e progressiva da teologia cristã, que devia produzir, como produziu, o espantoso sincretismo religioso que deu forma ritualística e litúrgica à Igreja cristã, para que ela pudesse, em nome dos mitos assimilados, domar o potro selvagem do mundo e instalar na terra o reino de Deus. O mito da Trindade, provindo das grandes religiões da antiguidade como vemos na Trindade egípcia formada por Osíris, Isis e Horus, deu-lhe a possibilidade de incluir o Cristo na mitologia cristã como a segunda pessoa de Deus, de maneira que a Igreja, fundada pelo Cristo segundo a interpretação católico-romana, podia se apresentar como instituição divina do próprio Deus em pessoa. O milênio medieval provou a eficácia desse sofisma. As ordenações da Igreja revestiram-se de conteúdo divino e os próprios anjos passaram à condição inferior à dos homens, pois não podiam perdoar pecados, como os sacerdotes católicos. Daí a rebelião dos anjos contra Deus, dando lugar à inclusão do mito do diabo no cristianismo. A partir do 4º século da era cristã, a Igreja absorveu a estrutura formal da Igreja judaica, as aras e os sacramentos de várias religiões pagãs, suas vestes sacerdotais e paramentos para celebrações rituais, instrumentos sagrados do culto e converteu as imagens dos deuses gregos e romanos em imagens dos santos e anjos, dando dimensões universais ao culto local e humilde das assembleias cristãs primitivas. O Templo de Jerusalém, com sua guarda armada e seu mercado de elementos rituais, animais para os sacrifícios, ervas para queima em honra a Yahvé, bancas de cambistas e assim por diante, teve sua réplica nas instalações suntuosas do Vaticano, um estado teológico, e a cadeira de Moisés foi substituída pela Cátedra de São Pedro, o rude pescador do lago de Genezaré. O mercado mundial de indulgências chegou a tal expansão que levou a consciência de Lutero a rebelar-se e promover o movimento da Reforma, com o objetivo declarado de volta a Cristo.
O cristianismo do Cristo desapareceu na política da Igreja, só restou o cristianismo dos seus vigários, como diria em Paris o padre Alta, no século passado, nos famosos sermões que lhe custaram a excomunhão. São Francisco de Assis, um santo que dispensava canonização, deu a sua vida para forçar a Igreja a retornar a Cristo. E todas as grandes figuras da Igreja, homens e mulheres, que tiveram olhos para ver a desfiguração do cristianismo foram alijadas do seio da Santa Madre. Apesar de tudo isso, ou talvez por tudo isso, o cristianismo conseguiu, como o fermento da parábola, infiltrar-se no mundo e levedar, embora apenas em parte, a massa do mundo. Os princípios do ensino moral de Jesus, mesmo apresentados em invólucros adulterados ou na interpretação dogmática dos vigários, a leitura dos textos evangélicos e bíblicos era privativo dos clérigos e só eles podiam dizer o que os textos ensinavam, e apesar disso esses textos produziram transformações fundamentais no plano sociocultural. Mas nem por isso o cristianismo conseguiu vencer a asfixia dos poderes combinados do mundo, o religioso e o político, ambos assentados na sólida base da ignorância generalizada e acionados pela força convincente do dinheiro. O Templo de Jerusalém e o Capitólio se fundiram na imagem única do Vaticano, que restabelecia, no mundo dominado pelos bárbaros, atemorizado ante o poder das hordas que abateram Roma e Bizâncio, as estruturas políticas e sociais do Império Romano. Apesar de tudo isso, e talvez por tudo isso, como dissemos acima, o cristianismo triunfou, pois a realidade do mundo não é uma construção gratuita dos poderes divinos, mas uma construção dolorosa e lenta em que as mãos dos homens devem sangrar no penoso desenvolvimento do processo histórico. As transformações possíveis foram feitas, na medida em que os homens do poder e as massas ignorantes e supersticiosas adquiriam experiências novas e novas perspectivas culturais. Por isso, o quadro que esquematizamos acima não representa um ataque à Igreja ou uma crítica ditada por sectarismo ou anticlericalismo sistemático. A realidade histórica foi essa e não podia ser outra dadas as condições culturais da época. Os homens são o que são, e não o que deviam ser, em cada fase da evolução terrena, e gozam sempre da jurisdição de si mesmos, para que possam, no uso de seu livre-arbítrio, desenvolver a consciência de suas responsabilidades intransferíveis. Os fatos não se desenrolam ao acaso, mas na sequência orgânica do crescimento, como querias pensar. Os limites do poder humano não são arbitrários, nem sujeitos a intervenções abruptas do poder divino, mas condicionados pelas leis da evolução social, moral e cultural. O próprio Cristo previra isso e anunciara, como se vê de maneira mais clara no Evangelho de João, a deformação dos seus ensinos e a necessidade do seu restabelecimento do futuro. A promessa do Espírito da Verdade, formulada nos textos evangélicos, na linguagem mística da época, nem por isso deixa de ser incisiva e racional. O Espírito da Verdade não é uma entidade definida, uma criatura humana ou espiritual, mas simplesmente a essência do ensino de Jesus, que se restabeleceria através dos homens que mais rapidamente se aproximassem da sua verdadeira compreensão. Eu vos enviarei o Espírito da Verdade, disse o Mestre, que restabelecerá todas as coisas, ficará eternamente convosco e vos conduzirá a toda a verdade. Nessa breve síntese da promessa registrada nos textos vemos nitidamente que a visão do Mestre abrangia todo o panorama das transformações históricas de um longo futuro. Reconhecendo, porém, as condições do processo histórico, não podemos negar a responsabilidade dos homens que nele atuaram desta ou daquela forma, dirigidos não só pelas leis do processo mas também pelas leis de suas próprias consciências. Disto resulta que a responsabilidade individual, acumulada na estrutura da Igreja construída, mantida e dirigida por homens, determina a responsabilidade institucional da Igreja na deformação quase total do cristianismo. Isso reconheceu o Papa João XXIII ao assumir a cátedra de São Pedro, pedindo desculpas ao mundo pelos erros cometidos pela instituição ao longo de quase 2000 anos. A figura comovente desse Papa camponês, de boa cepa italiana,
que no crepúsculo da existência conseguiu lançar o movimento ecumênico e desencadear as reformas necessárias à adaptação da Igreja aos novos tempos, simboliza a tomada de consciência do poder eclesiástico pelas responsabilidades pesadíssimas que assumiu perante o mundo. A mitologia cristã sofreu o impacto dessas mudanças, das quais resultou até mesmo uma espécie de expurgo no agiológio católico, segundo o modelo dos expurgos políticos da atualidade. O que expusemos até aqui parece suficiente para mostrar que ainda não atingimos os limites da civilização cristã, de que tanto nos blasonamos. O cristianismo oficial das igrejas cristãs, construído e desenvolvido com elementos estranhos à essência do cristianismo, muitos deles francamente contraditórios aos princípios evangélicos, não é mais do que uma caricatura do cristianismo pregado por Jesus de Nazaré. A mais chocante contradição ressalta da transformação da figura humana de Jesus num mito greco-hebraico, com todo o forte colorido da tragédia grega e da crueldade romana, sem faltar as pinceladas do sadismo egípcio, o mito de Osíris, e do masoquismo judeu no quadro da Paixão. Com essa mistura de cores, o painel cristão que herdamos em nossa civilização só teria de resultar no masoquismo eclesiástico dos cilícios, das mortificações, das deformações da personalidade humana, da supressão dos direitos e deveres genéticos dos clérigos e da condenação do sexo, deformado em sua significação divina de fonte renovadora da vida, abastardado pelo conceito de impureza e pecado. A lei bíblica do crescei e multiplicai-vos foi revogada pela imposição do celibato forçado e antinatural, que acabou na licenciosidade pagã praticada intramuros, no renascimento inevitável da hipocrisia farisaica veementemente condenada por Jesus. O complexo místico sexual foi o produto principal dessa deformação da condição humana, que gerou por toda parte os dramas e as tragédias da abstinência forçada, naturalmente revertida em licenciosidade tolerada, como se pode ver com assombro nas investigações históricas independentes sobre o problema sexual no meio eclesiástico. Essa batalha inglória começou nos tempos apostólicos, como se pode ver pelas epístolas de Paulo, particularmente as dirigidas aos coríntios, nas quais o fervor místico do apóstolo dos gentios deixou gravada a sua indignação contra a libertinagem na igreja de Corinto. Era natural que a passagem forçada da libertinagem pagã para o excessivo puritanismo cristão, já nesse tempo contrário à tolerância de Jesus, compreensiva e humana, para com as mulheres prevaricadoras. Paulo, de temperamento fanático e formação judaica, não obstante revelar a mais ampla compreensão dos ensinos de Jesus, não conseguiu livrar-se do horror judaico ao sexo. A Igreja teve tempo de sobra, a partir desse engano de Paulo, para reexaminar a questão e reformulá-la em termos equilibrados. Mas, ao invés disso, referendou o dogma da castidade para o Ocidente e permitiu, contraditoriamente, o casamento dos clérigos no Oriente. 2 pesos e 2 medidas numa questão vital para a Igreja e o mundo. A proibição autoritária e absoluta provoca sempre a insubordinação, a lei absurda traz em si mesma os germes da infração. O complexo místico sexual promovido pela Igreja em escala mundial, no plano melindroso das leis biológicas, desencadeou um dos mais obscuros processos de manifestações psicopatológicas, em que o êxtase místico se mistura com o êxtase sensorial, produzindo os mais graves distúrbios com que até hoje se defronta a medicina, impotente ante a voragem das múltiplas fascinações dos instintos reprimidos. O cristianismo é hoje acusado de responsável pelo falso puritanismo que dominou as nações cristãs, como no caso da era vitoriana na Inglaterra, e da consequente explosão da libertinagem moderna, que tem suas raízes amargas na revolta satânica dos libertinos medievais. A grandeza do cristianismo naufragou no mar de lama da falsa moral puritana. A moral endógena do Cristo, que brota das fontes naturais da pureza espiritual, transfigurou-se às avessas na moral exógena das exigências institucionais da Igreja, falsamente adotadas pela moral social, numa tentativa hipócrita de nivelamento dos mais diversos graus da evolução moral dos homens. Essa evolução corresponde à espiritualização,
que é individual, dependendo das condições pessoais de cada um, das tendências temperamentais que se harmonizam pelas heranças genéticas. As elevadas aspirações da alma se chocam diferentemente, em cada indivíduo, com as exigências biológicas da espécie. Uns trazem a tendência mística predominante, outros o impulso vital incoercível. Entre esses extremos há numerosas situações intermediárias. O nivelamento, contrário às especificações tipológicas naturais, é simplesmente impossível. Querer inverter essa estrutura psicobiológica através de votos, juramentos, rituais e outras medidas exteriores é provocar conflitos imprevisíveis, que podem levar um indivíduo a desequilíbrios profundos. Jesus jamais condenou alguém a abstinências forçadas ou a cilícios masoquistas. De onde tirou o cristianismo essas medidas irracionais? Da cabeça nebulosa dos teólogos, esses doutores do absurdo, imaginários pesquisadores de Deus que chegam agora à conclusão, através da moderna teologia radical da morte de Deus e outras correntes teológicas paralelas, de que Deus morreu e foi enterrado, como queria o louco de Nietzsche. A teologia natural, que nasce da consciência humana em busca de Deus, é uma atividade filosófica necessária, que Jesus procurou despertar nos homens. Mas a chamada teologia positiva, que fabrica doutores providos de sabedoria infusa, não passa de quixotada pretensiosa nascida do fígado de Prometeu, que, devorado pelos abutres do Cáucaso do céu, não pode ser roubado por ninguém, porque não é fogo, mas luz difusa que ninguém consegue colher nas mãos em concha ou nas garras ansiosas de poder e prestígio. A teologia cristã nasceu em Éfeso, onde o apóstolo João bebeu, já na velhice, alguns elementos da filosofia judaica de Filon de Alexandria. Para desenvolvê-la, Agostinho e Aquino tiveram de abeberar-se em Platão e Aristóteles. Os neoplatônicos, a partir de Plotino, deram também sua contribuição aos teólogos. Desse sincretismo filosófico, na mesma pauta do sincretismo mítico e religioso a que já aludimos, saiu a doutrina da Igreja. Onde ficou o Cristo? Numa posição intermediária do mito irracional da Trindade, dando origem a toda a mitologia cristã. Transformado em parte intrínseca de Deus, Jesus de Nazaré perdeu a sua personalidade própria, ensanduichado entre Deus e o Espírito Santo. O Deus uno de Jesus, o Pai, cuja concepção simples e clara abalou o mundo antigo e revelou a fraternidade universal dos povos e das raças, fragmentou-se em três pessoas, o que vale dizer em três deuses, iniciando a hierarquia da Igreja, que se prolongaria indefinidamente no tempo. Irracional em sua concepção sincrética e em sua estrutura, deformadora em sua visão do Cristo como homem e mito, a Trindade erigiu-se no mais profundo mistério da teologia cristã. Não se pode explicá-la. O Cristo revelador tornou-se agnóstico. 3. A herança mágica. A Trindade, como já vimos, é uma constante nas religiões antigas. Sua relação com a magia dos números é evidente. Pitágoras considerava o número 1 sublinhado como o princípio de todas as coisas. Imóvel no inefável, o número sublinhado 1 sublinhado era pré-existente a tudo quanto iria existir. Súbito, sem que se possa saber como nem porquê, o número sublinhado 1 sublinhado estremeceu. Nesse movimento misterioso projetou a sua imagem de um lado, dando origem ao número sublinhado 2 sublinhado, e logo a seguir de outro lado formando o número sublinhado 3 sublinhado. Continuando o estremecimento, do número sublinhado 3 sublinhado saíram os demais, completando a década. O número sublinhado 10 sublinhado completou a magia matemática da criação do universo com todas as coisas e todos os seres. Restaria saber como surgira no inefável e hierático número sublinhado 1 sublinhado, fonte de toda a realidade, mas isso é um mistério. No cristianismo o número sublinhado 3 sublinhado tomou a forma antropológica de três pessoas distintas num só Deus verdadeiro. O dogma foi aprovado no Concílio de Nicéia,
No ano 325 d.C., contra a doutrina de Ario, que estabelecia a subordinação das pessoas, o filho subordinado ao pai, sem considerar a terceira pessoa. Como se vê, o prestígio do número sublinhado 3 prevaleceu. São Tomás definiu a relação das três pessoas distintas em forma de relações humanas, e identificou-as numa substância única. A trindade matemática de Pitágoras, à maneira das trindades egípcia e hinduísta, convertia-se num mito antropológico. Nos últimos tempos da escolástica, Ockham considerou esse dogma como inacessível a qualquer forma de entendimento. Essas pesadas cargas mágicas, expressas em fórmulas que são verdadeiros jogos de palavras, contaminariam toda a liturgia cristã, na adaptação progressiva de quase todos os ritos das civilizações agrárias e pastoris. O desenvolvimento da razão na Idade Média e o consequente aprimoramento da linguagem favoreciam a criação de novas e mais complexas formas para os ritos antigos e os complementava com explicações sibilinas, dando ao povo a impressão de ordenações divinas recebidas pelos teólogos e os servos de Deus, padres, frades e freiras, na penumbra colorida dos vitrais das naves sagradas ou no silêncio místico dos mosteiros e das celas dos conventos. Praticamente, podemos dizer que os humildes servos do Senhor se inflaram de vaidade divina, perdendo-se nas teias de palavras e raciocínios sofisticados, na verdade sofísticos, sobre questões que estavam muito além das suas possibilidades de conhecimento. A magia das palavras socorria a escassez do saber. O mito do Verbo se impunha, e o próprio Cristo foi transformado em mito que se encarnara para redimir a humanidade pecadora com o seu sangue derramado no suplício infamante da cruz. A própria cruz os santificava, como símbolo de redenção, e o martírio do justo se perpetuava na idolatria da crucificação. E aí daqueles que se opusessem à fé em Cristo crucificado, pois cometeriam o crime sem perdão de querer penetrar os mistérios sagrados. O problema do sagrado e do profano, que para Jesus não existia, pois ele violava a santidade do sábado e não teve medo de se hospedar na casa do publicano Zaqueu, tornou-se uma das questões mais graves do cristianismo. Ao invés de se buscar a santidade da alma, buscava-se a santidade das coisas, crucifixos, medalhas, escapulários, bentinhos, rosários, fitas, velas, véus, paramentos, cálices de ouro e assim por diante. A simonia sustentava e até hoje sustenta os servos de Deus, para que pudessem louvá-lo dia e noite em suas orações e cânticos, ao som dos órgãos sagrados. O culto exterior objetivava a fé, que devia ser, como Jesus ensinara, puramente subjetiva. E como parte importante do culto exterior e da economia da Igreja multiplicavam-se os sacramentos, o batismo de água e sal, o crisma para confirmar o batismo, o matrimônio religioso, as bênçãos que servem para todas as cerimônias religiosas, quanto mais suntuosas, mais eficazes, com a impregnação invariável da magia em todas elas. Do nascimento à morte o cristão está sujeito aos poderes mágicos da Igreja. Os óleos da extrema-unção garantem magicamente a passagem do morto pelas portas do céu. A água purifica, o óleo santifica. Pela magia da água livra-se a criança inocente da mancha do pecado original. Deus se manifesta na hóstia consagrada pelas mãos mortais de um sacerdote mágico, e não pode desobedecer à evocação sagrada do Padre, que nesse momento é maior do que Deus. Nunca Jesus se atreveu a tanto. Falava a Deus como filho ao Pai, segundo o esquema de relações de Ario, o renegado. O perdão dos pecados não era dado por ele, mas pelo Pai. Quando dizia a um sofredor curado de alguma moléstia, perdoados são os teus pecados, referia-as ao final de uma prova existencial que se esgotara. A inversão de valores e de posições realizada pelos teólogos só pode justificar-se no processo histórico pela incompreensão absoluta do sentido espiritual dos ensinos de Jesus. O que distingue a religião da magia é precisamente a posição do homem em relação aos poderes divinos. O religioso suplica humildemente a proteção divina, o mágico entrega-se a práticas de evocação e imantação para submeter a divindade aos seus caprichos. O religioso adora a Deus,
O mágico utiliza como fonte de poder ao seu alcance. Todo o ensino do Cristo, por palavras e exemplos, revela sua permanente reverência a Deus. Mas os cristãos se atrevem a fazer Deus baixar das alturas infinitas por meio de palavras mágicas e objetos materiais do culto. O cristianismo continua a ser, na grandiosidade de suas catedrais, a humílima seita religiosa dos galileus, que as heranças judaicas e pagãs asfixiaram sob o esplendor fictício e perecível de seus aparatos materiais. A própria ressurreição do Cristo não foi ainda compreendida. Acredita-se que ele ressuscitou na carne, apesar da advertência de Paulo em Coríntios 1, segundo a qual enterrase o corpo material e ressuscita o espiritual, pois o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Como se isso não bastasse, inventa-se a ascensão de Maria ao céu em seu corpo carnal. O renascimento nas vidas sucessivas, a que Jesus se referiu no caso de João Batista como reencarnação de Elias, no episódio do cego de nascença que não pagava pecados dos pais e assim por diante, é condenado pelas igrejas cristãs como superstição pagã. A mitologia católica e o formalismo protestante rejeitaram igualmente os pontos principais da verdadeira doutrina cristã exposta nos evangelhos. São eles a única fonte real dos ensinos de Jesus. Os pesquisadores universitários, livres de tendências sectárias, chegaram à mesma conclusão de Renan: os evangelhos têm suas raízes no tempo de Jesus, nasceram do meio de seus familiares e discípulos, da sua intimidade. Foram redigidos com dados provindos da fase de suas pregações. Renan cita uma comovente anotação de Pedro que mostra o carinho e a fé com que os apóstolos guardavam de memória os ensinos do Mestre. Pedro declara que nunca dormia sem antes repetir os ensinos para que eles não se apagassem da sua memória. A validade dessa documentação é inegável. Como puderam os teólogos reformular o cristianismo claro e preciso que ali se encontra, rejeitando princípios básicos e acrescentando enxertos espúrios? Onde encontraram autorização válida para introduzir no cristianismo a idolatria, as várias formas míticas, a sistemática clerical pagã, os sacramentos de religiões mágicas primitivas, os rituais suntuosos, as vestes sacerdotais que nem Jesus nem os apóstolos adotavam, as indulgências e o perdão dos pecados pela concessão de poderes especiais aos clérigos, a substituição da cadeira de Moisés pela cátedra de Pedro, o dogma da salvação exclusiva pela fé, com desprezo às obras e assim por diante. O problema da fé é colocado, nos ensinos de Jesus, em termos explícitos. A fé cristã é direta, dirigida a Deus, que é o Pai, e não aos dogmas desta ou daquela igreja. A mulher com fluxo de sangue não precisou inscrever-se em qualquer instituição humana para que a sua fé a curasse. Bastou-lhe tocar a fímbria das vestes do Mestre, sem sequer lhe pedir licença, para que fosse curada. No tocante às obras, Paulo deixou claro que a fé vale pelas obras. Mas os teólogos confundiram as obras cristãs, que eram a prática da caridade, com as obras da lei do judaísmo, referentes aos compromissos dos fiéis com a sinagoga e o templo de Jerusalém. Nunca se viu um texto tão pequeno e claro ser tão mal compreendido pelos que o adotaram como válido, e durante tanto tempo, através de 2 milênios. No tocante à caridade, Jesus deixou claro nos seus ensinos que ela não se reduzia à esmola, como se vê no episódio do óbolo da viúva. E Paulo formulou a mais perfeita e precisa definição da caridade como prática do amor ao próximo, num texto insuperável. As passagens míticas e históricas dos evangelhos, caracteristicamente fabulosas e incorretas, refletindo o clima mental dos tempos mitológicos, serviram para a criação de uma mística avessa ao ensino racional de Jesus. Ninguém se lembrou de separar o joio do trigo, de corrigir os erros de datas e as descrições de episódios da vida de Jesus, e nem mesmo de corrigir as parábolas convertidas em realidades impossíveis, como no caso da figueira seca. É evidente que não queríamos a correção dos textos, que não deviam ser tocados por ninguém, mas a correção no emprego dos textos como fontes legítimas para a elaboração da doutrina cristã. Pelo contrário,
Tudo o que servia para a institucionalização igrejeira do cristianismo foi aceito com entusiasmo, como se nenhuma dúvida pairasse sobre os dados errados. Além disso, as adulterações dos textos por conveniência sectária continuam a ser feitas ainda hoje, em edições da Bíblia e dos Evangelhos, sob o pretexto de atualização da linguagem. A nenhuma obra clássica de literatura se pode aplicar essa forma de adulteração, mas aos textos fundamentais do cristianismo tudo se aplica, desde que as modificações profanadoras correspondam a interesses sectários. A luta de Paulo contra os apóstolos judaizantes, na preservação dos ensinos renovadores de Jesus, morreu na era apostólica. Hoje, as igrejas cristãs consideram a Bíblia como a palavra de Deus, mas não temem nem tremem ao autorizar modificações dessa palavra sagrada a critério puramente humano, desde que interesse aos grupos sectários. O apego extemporâneo à Bíblia, e a própria inclusão arbitrária dos textos evangélicos na Bíblia, quando o próprio Paulo declarou que ela fora suplantada pelo Novo Testamento, devendo passar à condição de documento histórico, provam que os judaizantes continuam em ação sem qualquer impedimento. A veneração dos fiéis pela palavra de Deus é ambivalente. Eles a preservam na medida em que possa servir aos interesses de suas igrejas, e a violam e deturpam quando isso for conveniente à sustentação de suas opiniões grupais. A palavra de Deus é absoluta, mas condicionada à palavra dos homens. Dizia-nos um pastor que na sua igreja a Bíblia era respeitada e cumprida de capa a capa. Citamos-lhe algumas ordenações absurdas e ele respondeu tranquilamente, na medida do possível. Reconhecia isso num programa de televisão, que usava de duas medidas, uma no uso externo e outra no uso interno. O clima espiritual da magia impregnou o cristianismo medieval de tal maneira que a chamada feitiçaria cristã mereceu estudos especiais de sociólogos, antropólogos, psicólogos e pesquisadores espíritas. O céu. Albert de Rochas, do exército francês, diretor do Instituto Politécnico de Paris, realizou pesquisas sobre a magia em relação com o hipnotismo, nos fins do século passado, e publicou seus resultados num livro sobre a goécia ou magia negra, relatando também as experiências de William Barrett, Faraday, Maxwell, Horowitz e outros eminentes cientistas da época. Pesquisando a infiltração da magia na igreja, a tradição mágica, diz ele, vinda das mais antigas civilizações, conservou-se entre os cristãos primitivos e penetrou fundamente no meio eclesiástico. Descreve numerosos casos de feitiçaria constantes dos arquivos do Vaticano, em que padres, bispos e cardeais entregaram-se a essa prática para afetar adversários religiosos ou políticos. Atingir príncipes, reis, rainhas e figuras importantes da nobreza. Certos clérigos usaram, segundo relatam os processos arquivados, a chamada magia simpática ou simpatética, o antiquíssimo processo de moldar imagens de cera, das pessoas visadas, e agir sobre elas à distância, ferindo as imagens. Deu-se mesmo a mistura do bem e do mal, quando os sacerdotes mágicos aplicavam sacramentos aos bonecos de cera chamando o demônio em seu auxílio pela profanação das espécies sagradas, ou seja, dos materiais empregados nos sacramentos. Já Tertuliano se referira, no cristianismo primitivo, às práticas mágicas entre os cristãos. Os mesmos motivos que levaram os judeus a adorar o bezerro de ouro enquanto Moisés recebia, no alto do Sinai, as tábuas da lei, mantinham ainda os cristãos apegados aos processos mágicos. Mas que isso se passasse no povo, era natural. Porque se davam mesmo entre os clérigos. A pesada carga mágica dos sacramentos adotados das religiões pagãs, entre os quais o da transubstanciação da hóstia, o da purificação pelo batismo, o da bênção de imagens e medalhas, levava os clérigos a acreditar na eficácia dos ritos. O Homo faber é ainda o tipo mais comum da espécie humana. O Homo sapiens chega a ser considerado pela maioria como ave estranha na paisagem. O ritual é um fazer, um ato prático que dispensa o conhecer. E como Jesus fazia, não pelos meios mágicos, mas pelo poder do espírito, pela influência psíquica e mental,
E como esse fazer do mestre impressionava mais do que o seu ensino, a Igreja apegou-se à herança mágica e desenvolveu-a no seu culto, revestida sempre de tonalidades culturais. Essa é, talvez, a razão principal do desvirtuamento completo do cristianismo formalista e oficial, hoje felizmente abalado por salutares crises, ante as exigências de renovação dos novos tempos. A revisão do cristianismo impõe-se dentro das próprias igrejas cristãs que o deformaram. As transformações que subitamente ocorreram nelas, após a Segunda Guerra Mundial, surpreendendo os crentes que dormiam no seio de Abraão dos condicionamentos tradicionais, decorrem do fracasso de suas doutrinas híbridas e confusas ante a derrocada moral da chamada civilização cristã, devolvida à barbárie pelos títeres ridículos e trágicos do nazifascismo. A incapacidade das igrejas falsificadas para enfrentar o avanço das ideias políticas deformadoras do homem e deter a fúria assassina no mundo teria provado a falência total do cristianismo, se elas realmente representassem a doutrina do Cristo. Seus dirigentes formalmente santificados e seus teólogos embriagados pela vaidade de um saber ilusório tiveram de recorrer a medidas de emergência, entre as quais a reforma teológica que gerou a monstruosidade lógica e ontológica do cristianismo ateu. Essa proposição alocada representa um duplo golpe contra o pensamento e contra o ser humano, violentando o desenvolvimento filosófico e aviltando o ser. Ao invés de reconhecerem a falência de suas interpretações do ensino cristão, de suas concepções antiquadas e incongruentes de Deus, apelaram para a loucura de Nietzsche. É com trema evidente que chegou a hora em que a volta a Cristo, como queria Lutero, terá de ser empreendida com rapidez e coragem. Ou voltamos à simplicidade lógica e à pureza espiritual do cristianismo do Cristo, ou teremos de voltar selva para recomeçar a experiência falida de 2000 anos de sofismas, vaidade e ganância desenfreada, de simonia desenfreada no comercialismo dos valores espirituais. A fascinação da magia aniquilou as esperanças dos crentes e inutilizou o sacrifício dos mártires. O ensino do Cristo, transformado em artigo de consumo falsificado, decepcionou os frequentadores ignorantes mais espertos do mercado religioso. Essa é a realidade indisfarçável desta hora do mundo, em que os cogumelos atômicos, de potencialidade aumentada pela física nuclear, esperam os rebanhos sem pastores na porta do aprisco do Templo de Jerusalém, para o último e definitivo sacrifício em massa e sem proveito. Os cristãos que hoje rejeitam o Espírito da Verdade, como rejeitaram os judeus o seu Messias, candidatam-se à diáspora dos mundos inferiores. Não se trata de uma profecia apocalíptica, mas de uma previsão racional, evidente por si mesma no panorama da atualidade. Se não abandonarmos a magia da selva, para reformular nossos conceitos e nossas posições cristãs, na base exclusiva do ensino espiritual de Jesus de Nazaré, teremos de fazer o penoso caminho de volta ao marco zero da selva, para a reeducação em novo ciclo de vidas sucessivas. A magia é o marco do começo, do início da civilização. Nosso apego a ela mostra que não estamos aptos a passar nos exames finais do curso espiritual. Mais de 20 civilizações passaram pela Terra e se transformaram em poeira e ruínas, como ensina Toynbee. Dessas minas, segundo Cassirer, podemos tirar a essência de todas elas e promover o renascimento que deu início à civilização atual. Na Idade Média, ensina Dilthey, elaboramos a consciência moderna, estruturada com as contribuições da Grécia, de Roma e do Cristo. Aprendemos o necessário para pisar no portal da era cósmica. Mas não fizemos o necessário para nela entrar. Aproveitemos o tempo que ainda nos resta para nos libertarmos do egoísmo dos primatas e nos elevarmos à compreensão de nossa própria consciência. Ela é o tribunal de Deus instalado em nós mesmos. Não existimos para a violência, mas para o amor. O ensino moral de Jesus, livre dos acréscimos da nossa vaidade, da sabedoria infusa dos sábios pretensiosos, é o roteiro único mais seguro de que ainda dispomos para segui-lo nesta hora extrema. Para segui-lo enquanto é tempo, revisemos a nossa herança cristã à luz da verdade. 4. A revelação. Toda a estrutura do cristianismo estatal,
vaticânico, se apoia no dogma da revelação. O mesmo acontece com o cristianismo da Reforma e o remanescente das chamadas heresias dos primeiros tempos. Mesmo as seitas cristãs mais recentes, que os norte-americanos exportam num fluxo constante, e as igrejas católicas nacionais, rebeladas contra a Santa Madre, geralmente aceitam esse dogma. Kardec aceitou no Espiritismo, dando-lhe uma nova interpretação, puramente racional e dotada de conotação científica. Assim, devemos tratar da revelação como um sustentáculo geral das estruturas cristãs mais diversas. Até mesmo no islamismo, o filho árabe enjeitado do judaísmo, a revelação permanece como um fato básico, atribuído ao anjo Gabriel, que ditou ao Corão ao profeta do Islã. Nesse caso particular, a revelação islâmica torna-se comunicação e ordenação, assemelhando-se ao caso, também específico, da manifestação de Deus a Moisés no Sinai. Os estudos religiosos contemporâneos enquadram a revelação no campo científico dos fenômenos paranormais. Na teologia católica romana, a revelação se divide em dois tempos, a do Antigo Testamento, bíblica, e a do Novo Testamento, evangélica. A primeira é considerada numa interpretação contraditória, com uma face de grandeza e profundidade e outra face de miudeza e superficialidade, em que a manifestação de Deus se esmiuça na área corriqueira dos sonhos ou oráculos. Nesses dois sentidos, porém, sua natureza é de comunicação direta de Deus com os seus servos preferidos do povo eleito. É uma revelação preferencial, dada por Yahvé à raça que lhe deve pertencer ou, pelo menos, ter sido criada pelo seu poder com privilégios específicos e irredutíveis. Deus absorve em si mesmo o preferencialismo dos deuses mitológicos da Grécia e de Roma, e com ele o desprezo, a ira e a indignação contra os povos idólatras. Se o amor de Deus criou os homens sem distinções preferenciais, a ira de Deus faz o contrário, e o faz da maneira mais violenta e imprecisa, ordenando os judeus a dizimarem todos os povos que possam obstar-lhes a conquista a fio de espada da terra prometida. Moisés é o seu filho amado, tem o privilégio de falar com ele face a face. Yahvé é irascível e ciumento, ordena matanças arrasadoras e só respeita sua própria figura nos seres humanos da sua raça preferida. Apesar dessa dualidade estranha, a revelação bíblica é considerada como um ato de plena doação. Deus não se limita a falar, a advertir, a ensinar, pois revela-se na plenitude de si mesmo, na profundidade da sua natureza íntima, liga-se ao seu povo, engaja-se, faz-se reconhecer pelo povo eleito na sua qualidade de ser supremo. Essa doação completa de Deus aos homens é teoricamente universal, mas praticamente se limita ao povo judeu. Os ingênuos cristãos que, nas várias igrejas, costumam chamar-se coletivamente de povo de Deus, estão simplesmente enganados. A Igreja Católica considerou-se a herdeira absoluta desse privilégio, chegando mesmo a negá-lo aos judeus. Hoje, com a tentativa do ecumenismo, há uma aproximação entre as várias igrejas, mas a distinção permanece rígida. O processo ecumênico se desenvolve sob a regência da Mater e Mestra, o que provoca rebeldias muitas vezes agressivas no campo da unificação cristã. Yahvé é o mesmo, mas como os judeus de hoje não são os mesmos da antiguidade, segundo afirmam os teólogos, a sua posição perante Roma é a de Novos Goim da Nova Jerusalém. Há puros e impuros, e só estão em estado de pureza os que receberam os sacramentos da Igreja e a ela se engajaram. Disso quase não se fala, pois não é conveniente. Deus também conhece as manhas políticas dos homens e, como engajou-se a eles, continua a usar os seus processos, como nos tempos bíblicos. A revelação do Novo Testamento diverge da antiga em amplitude e posição. Restringe-se a Jesus Cristo, Filho de Deus, é dada por Ele mesmo. Revelação pessoal de si próprio, na distinta condição de Filho. Nessa interpretação a Igreja contradiz o dogma da Trindade, aceitando a doutrina de Ario, rejeitada naquela. A relação entre Pai e Filho torna-se evidente e específica. O objeto único dessa revelação é a pessoa de Jesus Cristo e sua doutrina.
Numa e noutra Jesus aparece como o único mediador entre Deus e os homens e o único meio de salvação ou redenção. Essa interpretação fecha as fronteiras da redenção na pessoa única de Jesus, o que determinou o estabelecimento das alfândegas da fé no processo ecumênico. Todo o universalismo da revelação cristã desaparece, com essa volta ao sociocentrismo judaico. Não obstante,